Boa noite, colegas. Vamos iniciar o nosso Web ESA de hoje. Vou fazer o convite para o professor Gianluca ingressar. Assim que possível, ele já participará da transmissão. Olá, boa noite, professor Alexandre, tudo bem? Como vai? Tudo bem com você aí? Tudo certo, maravilha. Professor Alexandre vai falar hoje conosco sobre a nova lei de franquias. Professor é advogado, professor no G7 jurídico e conselheiro da OAB de São Paulo. A gente combinou uma dinâmica em que ele fará uma explanação para trazer os principais pontos dessa nova legislação que versa sobre a franquia. Os nossos colegas que estão nos assistindo podem ficar à vontade para mandar questionamentos, debater o tema nos comentários e ao final dessa explanação do professor Alexandre, então, nós vamos rever todos esses comentários e realizar um debate a respeito. Além disso, lembro que como estamos no Instagram, temos o tempo limite de 60 minutos, após isso a live cai, então se eventualmente não conseguirmos debater todos os temas, estamos à disposição nas nossas redes sociais também para continuar a conversa. Professor Alexandre, a palavra está com o senhor para fazer a sua explanação. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Vocês estão me ouvindo bem, André? Estamos ouvindo. É. Obrigado, doutor André, pelo convite, pela OAB Santa Catarina por esse convite maravilhoso. É um prazer muito grande falar com o pessoal de Santa Catarina. O prazer é nosso. Já estive por diversas vezes aí em Santa Catarina, em Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Barão, tudo para trabalho e sempre muito bem recebido por vocês. Então é um prazer estar com vocês aqui. Quero estender um abraço para o diretor da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, que eu sei o trabalho árduo que é, todos os conselheiros seccionais de Santa Catarina também, né? Eu estou na seccional de São Paulo, sei o trabalho que a gente tem no conselho lá, e é um trabalho árduo, né? Muito trabalho. E todos vocês aí que estão engajados com o ensino, com o conhecimento, né? Eu acho que a advocacia ela só ganha com tudo isso. Então, me coloco à disposição todos vocês ao final da exposição para falar, para conversar, ter papo, resolver pergunta. A gente está aqui para trocar conhecimento, tá bom? Posso iniciar? Com certeza, pode ficar à vontade. A minha ideia aqui, o meu objetivo aqui é falar sobre a nova lei de franquia, a lei que entrou em vigor agora em março de 2020. Né? No finalzinho de março de 2020, entrou em vigor uma lei, que é a Lei 13.966 de 2019, tá? 13.966 de 2019. E essa lei, ela trouxe várias alterações para o sistema de franquia, trazendo mais segurança jurídica, trazendo mais transparência para a franquia. Porque, olha, André, sabia que a lei anterior, nós tínhamos apenas 11 artigos. Você imaginou? A franquia, Sim. ela movimenta hoje 1,2 do PIB. Só para você ter uma ideia, né? São mais de 1 milhão de empregos diretos no Brasil hoje com a franquia, e era tudo resolvido por 11 artigos. Então, acho que Uhum. não dava a segurança jurídica necessária. Então, hoje nós temos uma lei que ela fecha mais as problemáticas que até então existiam, e a gente está muito feliz com isso, e isso vai ser um avanço ainda maior para o sistema de franquia. Bom, basicamente, o que tem de diferente na nova lei? Uma das coisas mais importantes da nova lei é justamente o conceito de franquia, tá? O conceito ele foi muito mais ampliado do que nós já tínhamos e, além disso, resolvemos alguns problemas que até então eram existentes. O sistema de franquia é um sistema que, anteriormente, o que a gente buscava? Licença de uso de marca ou de patente, né? Então, se eu tinha uma marca forte ou se eu criasse uma patente forte, eu licenciava isso junto com uma transferência de know-how, uma transferência de conhecimento técnico, adicionado a uma distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. Então, essa é a ideia da franquia.
é muito bom para quem é franqueador, porque se eu crio uma marca, à medida que eu vou reproduzindo, vou clonando a minha empresa em diversos espaços no Brasil, eu estou ampliando a minha rede de distribuição, eu estou ampliando a minha rede de franquia, estou fazendo com que a minha marca se fortaleça no mercado. Então, para o franqueador é ótimo. E para o franqueado, por sua vez, também é bom, porque o franqueado ele acaba resumindo um pouco o caminho, aqueles problemas iniciais que você tem num negócio que você abre e você tem experiência, você acaba abreviando tudo isso, porque o franqueador certamente já detém, além de deter ali uma marca forte ou uma patente forte, ele também conhece o caminho, sabe como te orientar, o melhor ponto comercial, qual o cliente que você deve atingir, qual que é o mercado que você vai ter que atuar. Né? Então, tudo isso facilita o negócio para que o negócio evolua e seja cada vez melhor. Só que a nova lei, ela vem e faz tudo isso que a lei anterior já fazia, mas ela amplia o objeto. Porque o objeto anteriormente, ele só ficava focado na licença de marca ou de patente, seja ela de invenção ou de modelo de utilidade. Agora, a lei fala que eu posso, na franquia, fazer o licenciamento de qualquer bem de propriedade intelectual. Isso é muito legal, né? Porque nós tínhamos muitas franquias de softwares, por exemplo, softwares que eram desenvolvidos, que os franqueados saíam distribuir esse software. Então, isso tudo hoje fica mais transparente, mais legítimo, porque a nova lei ela permite que eu licencie qualquer item de propriedade intelectual. Lembrando que a propriedade intelectual é um gênero que tem como espécie a propriedade industrial e também o direito autoral. Então, eu posso aí fazer um licenciamento de um projeto arquitetônico, eu posso fazer de um desenho industrial, algo que até então não era previsto em lei. Outro item importante com relação ao conceito de franquia é que agora a lei permite que eu não só tenha distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, como eu também possa fazer distribuição de itens que eu não tenho exclusividade. Então, por exemplo, é muito comum hoje em dia essas franquias de segurança, né? Seguranças de residência, de condomínio. E, na verdade, o que a franquia faz? Ela faz um mix de produto que nem sempre é ela que fabrica. Muitas vezes ela importa isso, né? E esses produtos ela não tem exclusividade alguma. Ela faz um mix, faz uma rede de contato e faz com que o franqueado possa ter contato com tudo isso. Ela vai ensinar como chegar no potencial cliente. Então, mas o produto em si não tem exclusividade. Então, a lei permite hoje que seja exclusivo e até mesmo aqueles que não têm exclusividade alguma. E também permite a produção própria. Olha que bacana isso. Porque muitas vezes o franqueado, ele está lá preso na pandemia, deu a pandemia, deu toda essa dificuldade, não chegou a importação para ele, o produto que deveria ter sido... A empresa entrou em licença, em férias coletivas, por conta da pandemia, não está produzindo, e a lei permite que ele possa produzir. Né? Então, assim, se algum item ele conseguir fazer essa produção, ele não fica tão dependente do franqueador nessa relação de franquia. Então, a lei permite isso hoje também. Um outro item bastante importante que nós tínhamos um problema sério na franquia é com relação ao vínculo consumerista, né? E alguns franqueados que saíram totalmente insatisfeitos de um contrato de franquia, eles queriam discutir o contrato de franquia, dizendo que eles figuravam como consumidores, né? Consumidor final de uma relação. E a jurisprudência era bem tranquila nos tribunais superiores, como no STJ, que, no sentido de que não tinha o franqueado, ele não é o destinatário final daquele produto ou serviço, muito pelo contrário, é ele que comercializa, a ideia é ele receber esses produtos e passar para frente, né? Ele faz intermediação, ele faz a ponte, ele não é o destinatário final. E mais que isso, o contrato de franquia é um contrato empresarial. Então, necessariamente, o franqueador tem que ter natureza empresarial, tem que ser um empresário, uma sociedade empresária, um Mereli, e o franqueado também, ele tem que ter natureza empresarial. Então, é uma relação empresarial, não é uma relação de consumo. Só que, muitas vezes, nós víamos algumas decisões isoladas, em especial em primeiro grau. Então, para resolver o problema, o legislador vem dizer assim, olha, não tem vínculo de relação de consumo
entre franqueador e franqueado. Um outro ponto também bastante importante, que vai resolver muito essa questão no aspecto prático de quem atua na advocacia da franquia, do franchising, é que o legislador também deixou muito claro, ele já tinha deixado anteriormente, que não havia relação, não havia vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado, né? Que não era uma relação de trabalho. Isso já existia na lei anterior. Só que a nova lei, ela, além de falar isso, ela acrescenta dizendo que também não haverá relação de emprego, vínculo empregatício entre o franqueador e o empregado do franqueado. Então, muitas vezes, o empregado franqueado via que o franqueador era grande, então ele colocava o franqueador no polo passivo de uma ação trabalhista. E todos os TRTs, os TSTs, eram no sentido que não havia relação de trabalho mesmo. E nem mesmo responsabilidade solidária. Tá? Então, porque a solidariedade ela deve existir do contrato ou da lei. E a lei não previa solidariedade e o contrato muito menos. Então, não tinha responsabilidade solidária do franqueador. Mas agora a lei deixa claro, dizendo, olha, não existe responsabilidade de vínculo empregatício entre o funcionário do franqueado e o franqueador. E acrescenta mais um detalhe, nem mesmo quando está no período de treinamento, que eram algumas decisões isoladas também, André. Porque, às vezes, tem algumas franquias, por incrível que pareça, que o prazo de treinamento chega a 6 meses até 1 ano. Tem franqueadoras que treinam os funcionários por 1 ano. Então, o que o funcionário fazia? Durante esse período tinha uma ingerência direta da franqueadora, portanto, tem vínculo empregatício, né? Agora ficou claro. Isso com os funcionários do franqueado, né? Então, o funcionário do franqueado ia para o franqueador receber um treinamento, né? Eles falam assim, a gente tem treinamento, eu tinha contato direto com o profissional lá, o gerente do franqueadora, então tinha um empregatício entre nós durante esse período de treinamento. E ali vem e fala assim, não, nem mesmo nesse período tem vínculo empregatício, tá? Infelizmente, André, o que acontece é que algumas pessoas, algumas empresas acabam utilizando a franquia de forma leviana, né? Fazem um contrato supostamente de franquia, quando na verdade não é, né? A gente tem alguns casos isolados, em especial na atividade de seguro, né? Então, algumas seguradoras que falam que tá tendo uma franquia, mas não, estão um contato direto com o franqueado, na verdade é o corretor de seguro, né? E está ali vendendo seguro o tempo todo, ele tem que cumprir meta, tem agenda diária, ele tem que ter uma subordinação hierárquica com o gerente da franqueadora. Então, não há uma independência entre franqueador e franqueado, muito pelo contrário. Vislumbra aí um total vínculo entre o franqueado e o franqueador. Aí, nesse caso, não é franquia. Aí, nesse caso, realmente é uma relação de trabalho e realmente tem que ter o vínculo empregatício. Mas isso é um caso ou outro, né? A ideia da franquia não é essa. É haver uma... A franqueadora, ela não vai... Ela vai ensinar como fazer, mas ela não vai ter a gestão junto, né? Ela não vai tirar a liberdade, a independência do franqueado tocar o negócio dele como ele quiser, tá? Uma outra questão ainda sobre o conceito é que a lei também autoriza hoje que as associações sem fins lucrativos possam figurar num contrato de franquia, legitimando uma questão que tem sido muito interessante no Brasil, que são as franquias sociais. Então, as ONGs, elas têm criado franquias, não para ganhar dinheiro, mas para ramificar, para pulverizar mais as suas ações sociais. Então, é perfeitamente possível, legítimo hoje, essas franquias sociais. Salvo engano, inclusive, uma das primeiras franquias sociais foi em Santa Catarina, se não me engano, um projeto chamado Pescare ou Pescar, alguma coisa assim, que foi uma das franquias sociais do Brasil. Então, hoje a lei permite esse tipo de situação. E também a lei prevê expressamente a possibilidade de empresa pública
também poder figurar como franqueadora. Aí, dando legitimidade para o Correio, por exemplo, Uhum. para as economia mista, como por exemplo, empresa estatal, né? Então, por exemplo, a própria Petrobras poder fazer aí as lojas de conveniência. Então, são situações que hoje estão totalmente legítimas por conta de ter previsão expressa em lei. Avançando, depois do conceito de franquia, um outro detalhe bastante importante com relação à nova lei de franquia é que tem um documento na franquia que se chama COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Esse Uhum. documento ele é o documento talvez mais importante na franquia, porque ele mostra para o candidato, então, se eu estou interessado numa franquia, eu procuro lá me cadastrar na franquia, eles vão verificar, vão fazer uma entrevista para saber se eu tenho aquele perfil do franqueado ideal e quanto que eu quero investir, aquelas coisas iniciais para saber se vale a pena ter um contato mais comigo. E aí, então, quando nós passamos para um segundo passo, quando começa a vingar, então a franqueadora ela entrega para o candidato a franqueado esse documento chamado Circular de Oferta de Franquia. Esse documento tem as principais informações, informações essenciais a respeito da franquia, aquelas informações que o franqueado vai ter que ter para avaliar, para saber se é aquilo que ele pretende, se é o investimento que ele quer fazer, se ele tem condições de cumprir com as obrigações, né? E é aquilo que ele está realmente querendo para a vida dele. Então, qual que é o tipo de atividade? Então, tem que ter várias informações. E nós tínhamos antes da lei, na lei anterior, a circular de oferta de franquia era um artigo com 15 incisos. Agora são 23 incisos. Aumentamos 8 incisos para tratar de alguns pontos que são realmente importantes, que antes não tinham nessa circular de oferta de franquia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar dos pontos novos que eu entendo que são relevantes no aspecto prático. Tá? O primeiro deles Uhum. é, inclusive, uma forma de quem está me assistindo, dos advogados que atuam na área do direito empresarial, ganhar um dinheiro aí, é que a lei de franquia agora fala que é necessário, antes, o franqueador, o dono da franquia, ele tinha que oferecer para o franqueado uma relação dos seus franqueados, todos os franqueados, subfranqueados que ele teve nos últimos 12 meses. Porque aí, o que acontece? Eu tendo essa relação completa, eu podia ligar, André, é o seguinte, ó, eu sei que você é franqueado aí da franquia tal, o que você achou? Tá sendo legal para você? Por que você saiu? Por que você não tá mais? Então, ele tinha que fazer uma relação de todo mundo que foi naquele período dos últimos 12 meses. Agora a lei ampliou para 24 meses. Então, você, advogado, vai ter que chamar o seu cliente para falar, olha, nós vamos ter que atualizar a nossa COF, porque a COF nossa Uhum. está com 12 meses contrariando a lei. E isso é muito importante. Eu tenho que ampliar para 24 meses todos os franqueados sobre franqueados que eu tive naqueles últimos 24 meses. Uma outra regra interessante que não havia e que agora a lei nova trouxe é tem que definir certinho na circular de oferta de franquia quais serão as regras de sucessão. Se vai ter em caso de fusão, como que vai ser, se o franqueado falecer, o que pode acontecer, se a franqueadora decidir vender a marca, o que ela vai ter que fazer. Então, todas as regrinhas de transferência e sucessão vão ter que existir na circular de oferta de franquia. Uhum. Uma coisa bastante importante, na lei a lei não previa, mas muitas circulares já tinham isso. Mas agora vai ter que ter, é obrigatório ter. Quais são as multas, quais são as penalidades e quais são as indenizações? Vai ter penalidade? Qual que é a penalidade? Quanto que é? Em qual caso? Isso tem que estar definido na circular de oferta de franquia. Se vai ter penalidade, se vai ter indenização, se vai ter multa, isso tem que estar definido lá. Outro detalhe importante, aqui é muito importante mesmo, que é um trabalho que o advogado vai ter que
chegar para o franqueador e falar, olha, a gente vai ter que mexer na sua COF. Tem que ter hoje cota mínima de compra. O que é isso? Se você, franqueador, decidir ter uma cota mínima de compra, isso tem que estar expresso, cristalino, tem que estar transparente na circular de oferta de franquia, que é um grande problema que os franqueados têm hoje. Você entra numa franquia, aí o que acontece, André? Eu montei um negócio lá, aí o franqueador me manda um pedido que eu nem fiz, cara. Ele Uhum. pedido lá de 300 caixas de sapato, 50 bolsas que eu sei que não vai vender porque não é o meu público. Aí aquele material fica lá comigo 3, 4 meses, não vendo. E aí eu procuro o franqueador. Olha, o que eu faço? Eu faço, eu recompro por 30%. Como assim? Né? Então, assim, se tem cota mínima de compra, quanto que eu tenho que comprar mensalmente, isso tem que estar definido. Porque eu preciso ver se o meu fluxo de caixa vai poder acompanhar essa cota mínima de compra. Se o meu ponto vai ter toda essa abrangência aí. Se eu vou poder escoar tudo isso, né? Então, na verdade, isso é muito importante hoje e tem que constar expressamente. Atuação territorial também é um detalhe relevante, porque a franqueadora ela pode ter franquias próprias, né? Franqueadas próprias, lojas próprias. E se ela tem lojas próprias, tem que ficar muito claro entre a loja própria e a franqueada se for no mesmo grau, no mesmo raio de circunscrição. Então, eu tenho em Campinas, por exemplo, uma unidade própria. Vou fazer o franqueamento para uma unidade em Campinas. Eu tenho que definir claramente como serão essas regras, porque não é justo que a minha unidade própria tenha um produto por um preço mais barato que a franqueada da região. Então, assim, eu preciso definir muito bem isso, como que vai acontecer caso ela tenha unidades próprias. Uma questão que, ao meu ver, ela é bastante importante é o seguinte. Hoje, o que acontece se eu tenho um prazo hoje? Como esse documento, a circular de oferta de franquia, é um documento extremamente importante que vai fazer com que o franqueado reflita sobre isso. Eu tenho que dar um tempo realmente hábil para ele refletir. Ele tem que ter um prazo de reflexão. E o prazo que ele dá é de 10 dias. Então, significa que eu não posso assinar um contrato de franquia antes de 10 dias do recebimento da circular de oferta de franquia. Eu recebi esse documento, no dia 10, eu vou poder assinar o contrato de franquia só depois do dia 20. Eu não posso assinar antes. Eu não posso entregar a COF para você hoje e fazer você já assinar o contrato hoje. Você tem que olhar essas regras todas e ter tempo hábil para ligar, para repetir, para adaptar. Então, prazo é de 10 dias. O que acontece quando o prazo de 10 dias não é respeitado? A lei permite que o franqueado possa arguir a anulabilidade do contrato. Ah, mas Gianluca, isso não é novidade, porque a lei anterior também previa isso. A lei anterior dizia, olha, eu posso invocar a anulabilidade do contrato. Realmente, isso já existia. Mas a novidade é que a lei nova, ela vem dizer assim, fica a meu critério, o franqueado pode escolher ou a anulabilidade do contrato ou a nulidade do contrato. Então, eu tenho duas opções hoje. Eu posso buscar tanto a anulabilidade quanto a nulidade. Lembrando que a anulabilidade ela tem aquele efeito ex nunc, melhor dizendo. E a nulidade tem o efeito ex tunc. E mais que isso, quando eu falo de nulidade, eu não preciso me apegar a prazo prescricional. Se eu estou falando de anulabilidade, eu tenho que fazer qualquer tipo de pleito, seja ele judicial ou extrajudicial, dentro do prazo de 2 anos. No tocante à nulidade, eu não teria esse prazo.
Então, hoje é algo muito mais importante, muito melhor para o franqueado. Só que, por outro lado, a lei anterior, ela falava que, além de a anulabilidade do contrato, podia pedir devolução de todas as parcelas até então pagas. Continuo podendo pedir devolução de tudo que foi pago, a título de royalties, título de fixação, tudo. A diferença é que antes a correção era pela poupança, agora é correção monetária. E antes tinha perdas e danos, agora não tem mais. Então agora a lei não tem previsão de perdas e danos. Por isso que vai ser certamente uma discussão social, tá? Essa questão de perdas e danos. Provavelmente vai ser uma das questões que mais vai ser levada a judiciário para que a gente resolva a respeito do tema, porque infelizmente o legislador tirou a perdas e danos nesse caso aí, tá? Deixa eu entrar. Um outro assunto muito relevante é que, agora para o aspecto prático, todo mundo que está me ouvindo aí, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A lei de franquia ela fez duas alterações na lei de locação. Primeira alteração, qual foi? É muito comum a franqueadora escolher um ponto especial em shopping center, ela escolhe um ponto, ela aluga aquele ponto e ela faz a sublocação para o franqueado. Uhum. Encontrou um ponto legal, valeu a pena, ela faz a sublocação. Só que a gente sabe que na prática acontecia muitas vezes da sublocação ser por valor superior ao valor de locação. E isso viola a lei de locação. Porque a lei de locação, que é a lei 8.245 de 91, lá no seu artigo 21, ela proíbe expressamente, o artigo 21 da lei é claro, que o valor da sublocação não pode ser superior ao valor da locação. Então, se a franqueadora conseguir um aluguel por 10 mil, ela não pode fazer sublocação de 15. Ela tem que fazer de sublocação de 10. Com a nova lei, foi alterado isso com relação à franquia. Então, a nova lei de franquia autoriza que no contrato de franquia a sublocação seja por valor superior ao valor de locação. Então, a franqueadora pode ganhar dinheiro com isso. Mas a lei faz uma exigência. Ela fala que isso tem que estar expresso na circular de oferta de franquia, que é aquele documento importante. Então, mas é uma alteração bastante importante e prática no aspecto empresarial. Uma outra questão bastante relevante que a nova lei traz é que quando a gente vai para a lei de locação e vai tratar da ação renovatória, o que é a ação renovatória? É aquela ação que quem tem uma locação empresarial, uma locação comercial, ele pode, se o proprietário, o locador não quer renovar o contrato, ele pode pedir para que o Poder Judiciário obrigue ao locador a renovar compulsoriamente aquele contrato de locação empresarial, desde que preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei de Locação. Então tem que ter o contrato escrito com prazo determinado, o contrato ou a soma ininterrupta dos contratos tem que totalizar o prazo de 5 anos, e é necessário que o locatário esteja nos últimos 3 anos explorando o mesmo ramo de atividade econômica. Preencher os requisitos, eu posso ajuizar a ação renovatória. Só que, quando tinha locação, o que acontece? O parágrafo 1º do artigo 51 diz claramente que quando você tem sublocação total do imóvel, só o sublocatário pode ajuizar a ação renovatória. Então, a franqueadora ficava refém do franqueado. Se o franqueado ajuizasse a ação renovatória, beleza. A franqueadora não podia, ela não tinha legitimidade ativa para o ajuizamento da ação renovatória. A nova lei de franquia mudou essa questão. O que diz lá? Que no caso de sublocação de franquia, tanto o sublocatário como também agora o locatário poderá ajuizar a ação renovatória.
Então, dando legitimidade ativa para que o locatário possa, para que a franqueadora também possa ajudar essa ação renovatória. E, por fim, o penúltimo detalhe, não vou cansá-los aqui, é que antes a lei de franquia ela punia, ela tinha uma sanção, inclusive penal, para o franqueador que desse informações falsas. O franqueador que colocasse informações, ele falava que ele era dono de uma marca quando na verdade ele não era, ele falava que ele tinha uma patente quando na verdade ele não era, ele maquiava um balanço. Então, quando ele tinha informação falsa, ele respondia tanto no aspecto civil como também com sanções penais. Agora, a nova lei amplia isso. Ela fala, olha, mantido a punição, mantida a sanção com relação a informações falsas. Mas agora eu também vou punir omissão de informações. Então, se o franqueador omitir informações relevantes, informações importantes da franquia, isso também implicará em sanção civil e também em sanção penal. E agora sim, finalizando, a lei de franquia, ela também trata da possibilidade de estipulação de cláusula de arbitragem no contrato de franquia. E aqui, ainda que tenha essa previsão expressa hoje na lei de franquia, eu peço para que quem vai atuar na área fique um pouco atento. Por quê? Porque a jurisprudência ela vem tratando a franquia como um contrato de adesão. Então, quando como a franquia é considerada um contrato de adesão, eu acho que isso vai ter forte repercussão também na arbitragem. Por quê? Porque aqui entendo que essa cláusula de estipulação de arbitragem ela tem que estar expressa em negrito, seja na circular de oferta de franquia, seja no contrato de franquia e seja uma cláusula cheia. Que haja aí um compromisso arbitral claro, né? Um termo de compromisso claro nesse contrato de franquia, porque do contrário a gente vai enfrentar problemas, vez que, volto a dizer, a jurisprudência vem tratando o contrato de franquia como um contrato de adesão. Então, são esses apontamentos, são apontamentos importantes na esfera do franchising novo. Lembrando que nós temos que avançar muito ainda na lei, foi um grande avanço, mas espero que tenhamos aí alguns ajustezinhos, em especial aquela questão do perdas e danos, que eu acho que foi uma falha do legislador, de poder dar um pouco mais das franquias de serviço. Percebo hoje que a lei de franquia ela ajuda mais as franquias de produto e não tanto as franquias de serviço, como, por exemplo, essas casas de repouso, né? Essas casas de acompanhamento de idosos, por exemplo. Então, acredito que a gente vai avançar, a agência vai avançar e a franquia ela vem criando um corpo muito maduro no nosso cenário nacional. Então, esses são os meus apontamentos. Mais uma vez, eu quero agradecer, me colocar à disposição. André, e dizer que foi um prazer falar com vocês aqui. Professor, muito obrigado pela brilhante explanação, pontos realmente muito relevantes, um tema interessante, ainda mais o mercado atual, né? Então, pelo que eu vi aqui, salvo engano, não teve nenhuma pergunta direta, foram mais alguns comentários, mas eu já tinha feito algumas anotações e eu fiz mais algumas anotações agora, e quando eu estava olhando para baixo, eu estava anotando realmente aqui alguns pontos que eu gostaria de conversar, e quem estiver nos assistindo pode ficar à vontade também para fazer as suas colocações. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é com relação aos efeitos da nova lei aos contratos pretéritos. Como que funciona isso? Eu tenho uma rede de franquia, sou franqueador, tenho, vamos supor, 10 franqueados, já tenho o meu contrato ele feito. Qual que é o efeito dessa nova lei para esses contratos pretéritos? Eu preciso firmar um aditivo em todos? Como que eu faço isso? Porque, logicamente, vai ter coisa que os meus franqueados eventualmente podem não concordar com as minhas novas previsões, né?
Vai ter que ter uma flexibilização muito grande das partes, né? Mas a lei anterior ela foi revogada, especialmente revogada, está em vigência a nova lei. Eu entendo que tem que ter aditivos contratuais para mudar algumas questões, em especial na circular de oferta de franquia. Inclusive, essa nulidade que agora a lei traz, ela só, no tocante à nulidade, ela só vai alcançar, ao meu ver, as circulares de ofertas de franquia que foram oferecidas depois da vigência da lei. Não Uhum. alcançar mais as demais relações. Mas todo mais, né, essa questão do compromisso arbitral, se você eventualmente queira ter, acho que tem que ter um aditivo contratual. Se você quer ter aí essa questão a questão ao meu ver, a cota mínima, eu entendo que deve ser agora a previsão contratual. A gente vai depender muito do que a jurisprudência vai tratar daqui para frente. Mas no meu entendimento, tirando a questão da nulidade para as questões pretéritas, eu entendo que tudo mais é necessário fazer as adaptações necessárias. Uhum. Então, é uma ótima oportunidade para a advocacia agora atuar nessas atualizações, né? Exatamente. Em especial na circular de oferta de franquia, que teve um Uhum. acréscimo de 8 incisos, e isso é bastante significativo, vez que são incisos obrigatórios nessa relação de franquise. Uhum. Então, aprofundando ainda nessa mesma pergunta, vamos supor eu ainda franqueador, vou atualizar a minha circular de oferta e vou colocar uma cláusula para regular as compras mínimas. Supondo que não chegue ao consenso, eu precisaria judicializar isso, como que eu faria? Aqui a questão é a seguinte: o maior prejudicado nessa história é o franqueado. Então, Sim. se a gente for fazer esse ajuste na mínima, é melhor que o franqueado entre em negociação para poder fazer algo que Uhum. seja alcançável para ele. Do contrário, a relação vai continuar sendo como era antes. Ele vai ter que aceitar Tá. tudo isso, engolir, Uhum. né? E vai ter prejuízo. Então, acho que nesse caso, o que eu percebo assim claramente, que tudo isso favoreceu muito o franqueado. Então, eu acredito que essas negociações de alterações de contrato não vão ser não serão entrave para a relação de franchise, porque elas, na verdade, elas só beneficiam os franqueados. Então, assim, Sim. acho que vai ter muito pouca obstaculização com relação a isso. Não acredito que vá haver problemas nesse aspecto, não. Uhum. Pela sua fala, pelo que eu entendi, antes a gente tinha algumas fragilidades, talvez, com relação à confusão da relação como uma relação trabalhista ou uma relação consumerista. Agora, por outro lado, o franqueador tem uma garantia de que é uma relação de franquia, mas em contrapartida ele tem algumas previsões que são mais benéficas para o franqueado, ainda que não seja enquadrada como essas outras formas de relação, né? Eu entendo que hoje é muito aquela questão da transparência, né? Eu acho que o que a gente Uhum, falou aqui é deixar uma franquia transparente. Quando a franquia é transparente, ela funciona, ela dá certo, né? A franquia, ela começa a deixar de dar certo quando ela vira mais vantajosa, fica muito mais vantajosa para o franqueador, né? Sem uhum, transparência do que tem, sem deixar claro o que vai acontecer na relação, para que o franqueado não seja surpreendido constantemente com questões que vão trazer prejuízo econômico, prejuízo financeiro e até mesmo prejuízo que eu chamo de organizacional. Porque muitas vezes a franquia ela acaba fazendo alterações que mudam a forma de venda, mudam o público-alvo, sem consultar o franqueado, e o franqueado está sendo surpreendido com aquilo tudo. Ele já fez uma carta de cliente, uma clientela, e aí começa a ter que buscar outras situações. Então, por exemplo, você tem aí uma franquia que vende bolsa e sapato, franquia famosa. Você está lá conquistando a sua clientela e tal, aí de repente a franqueadora resolve vender roupa e joia também. Então, assim, será que é o meu público vender joia?
Será que onde eu estou eu vou conseguir vender um vestido por um valor muito mais alto do que a loja de roupa que está do meu lado aqui? E eu vou ter que comprar Uhum. quantos vestidos mensalmente para poder. Então, tudo isso aí era um problema que o franqueado ele recebia. E agora ele está mais blindado com essas mudanças legislativas. Uhum. Professor, veio uma pergunta aqui, o Instagram Keller Mais Novo, e era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, que eu, como processualista, fiquei interessado, e depois até vou fazer mais algumas questões relacionadas com isso. A pergunta dele é a seguinte: em relação à ação renovatória, caso o franqueado, prestes a encerrar o período para propor ação renovatória, resolva rescindir o contrato com o franqueador, a quem pertence o direito de ação? Então, tudo vai depender do contrato. Eu acho que o que importa não é a relação de franquia, mas o que mais importa é o contrato de locação. Porque Uhum, temos um prazo para juizamento da ação renovatória. O prazo para juizamento da ação renovatória, ele inicia-se um ano antes da finalização da contratação e vai até 6 meses. Portanto, depois de 6 meses, quando tiver faltando 3, 4 meses para o contrato de locação encerrar, não cabe mais ação renovatória. Então, acho que o primeiro detalhe que tem que ser visto é com relação ao contrato de locação. Se a rescisão do contrato de franquia ocorreu durante esse período, né, eu entendo que a gente teria aí uma preferência para o franqueador. Por quê? Porque o próprio shopping tem aquilo que nós chamamos, em especial nas relações de shopping, o shopping tem aquilo que nós chamamos de tenant mix, né? Então, uhum, as âncoras, as lojas satélites, então o próprio shopping está trabalhando com a ideia daquela franquia ali naquele espaço da atividade empresarial. E quando você ajuiza a ação renovatória, você tem que apresentar o contrato que você quer que seja renovado. E esse contrato está dizendo claramente que se trata de uma franquia assim, assim, sabe? Então, eu entendo que nesse conflito é a franqueadora que teria o interesse legítimo. uhum. É, muito esclarecedora a resposta. A dúvida era realmente nesse sentido. Eu atuo também bastante na área imobiliária, então às vezes acontece de era uma franquia, deixa de ser, e aí fica às vezes uma confusão, porque muitas vezes era um ponto bom, às vezes era de outro franqueado anterior, e aquele ponto ali é o que mais vale, na verdade, naquele negócio, né? E aí fica essa confusão de quem que teria o direito, quem não teria. Então, o ideal, na verdade, seria sempre colocar uma previsão contratual para deixar isso bem claro, né? Também, também. Uma previsão contratual seria a solução para tudo isso, inclusive. Uhum. O Keller agradeceu o, a resposta. Deixa eu ver mais aqui o que eu anotei para a gente continuar a nossa conversa. Sintetizando, ou pela sua fala, o conceito de franquia foi ampliado. Então, sintetizando pela nova lei, como que o professor faria a conceituação de franquia agora com a vigência da nova lei? Nos termos do artigo 1º da lei, é uma licença de, de, um, de, um, de, uma, de um direito intelectual Uhum, acompanhado transferência de know-how com conhecimento técnico, com distribuição exclusiva ou não exclusiva de produção de produtos ou serviços, sem vínculo empregatício, entre franqueador e franqueado, entre franqueador e funcionários de franqueado, ainda que seja em período de treinamento, e sem a existência de vínculo de relação consumerista. Essa é a definição do contrato de ótimo. franquia hoje. Te fecha Uhum, o ponto que o legislador quis dar contrato de franquia, solucionando impasses que nós encontrávamos antes com a Lei 8955 de 94. Acho que essa é a grande definição que é hoje. ótimo. Muitas vezes, o franqueador é uma empresa estrangeira, um grupo estrangeiro. Dentro desse conceito de franquia, na sua opinião, ele estaria adequado ao que os outros países acabam regulando, que os outros países acabam considerando como conceito de franquia? Olha,
uma pergunta bem interessante. O que que a gente vê por aí, né? A gente, eu ouço muito, vejo muitas palestras, muitos cursos, acompanho muitos congressos, e eu particularmente conheço as franquias americanas e algumas franquias da América do Sul, mas não conheço Uhum. muito algumas franquias europeias, né? Mas o que eu vejo, o que comentam, é que nós estamos muito próximo do tratamento que se dá para as franquias americanas. As franquias europeias, elas têm uma questão de tal que a gente vai ter que acabar tendo, inclusive, mas uma preocupação um pouco maior com o aspecto social, tem uma preocupação um pouco maior com a questão sustentável, tem um aspecto maior com relação à proteção de dados, é algo que a gente não tem expresso na lei de franquia, mas acredito Uhum. que com a lei de proteção de dados, ela vai ter que ter que ser feito algum ajuste na franquia, porque o que a gente vai fazer com todos esses dados dos franqueados? O que a gente vai fazer com todos os dados dos clientes dos franqueados? Então, são preocupações que existem nas franquias europeias, mas não existem nas franquias americanas, na América do Sul, na nacional. Então, eu vejo essa diferença, né? Agora, nada impede também, e aqui até aproveitando o gancho que você fez, que a gente tem uma relação de franquia no Brasil com franquias que sejam estrangeiras. Inclusive, a própria lei, a nova lei, ela trata dessa questão, dizendo que o que a gente precisa é que esse contrato de franquia seja traduzido na língua portuguesa e seja Uhum. regido pela legislação brasileira. Então, a franqueadora pode ser uma franqueadora estrangeira, mas as regras de franquia serão as nossas regras e o contrato de franquia vai ser feito, traduzido na nossa língua portuguesa, para poder produzir efeitos perante terceiros e aqui no Brasil também. Uhum. Ótimo. Professor, a gente tem mais uma pergunta, vai ser a última pergunta que o nosso tempo está encerrando, da Fê Casagrande. Ela questionou se pode fazer a indicação de um número mínimo de contratação de colaboradores para a operacionalização de uma franquia na circular de oferta, ou se isso seria uma ingerência, se teria uma limitação quanto a isso. Olha, eu costumo dizer que a gente tem que ter um pouco de cuidado para definir o sistema operacional do franqueado. Então, o contrato de franquia tem que ser muito cauteloso com relação ao sistema operacional, quando vai tratar do sistema operacional, que é justamente para não significar, para não transparecer uma certa ingerência por parte do franqueador. Uhum. Agora, o franqueador, tomando conhecimento do tamanho do negócio, do tipo do negócio que tem, sabendo da necessidade de colaboradores, que você precisa ter alguém para ficar no caixa, alguém para ficar no estoque, alguém para ficar na venda. Então, acho que ele definir o número mínimo de colaboradores não significaria uma ingerência direta da sua questão operacional. Muito pelo contrário. Entendo que seria um esclarecimento necessário até para que o franqueado faça uma análise de qual vai ser o custo mensal dele. Tá? Uhum. Ele tem uma falsa percepção de que, 2 funcionários não para o negócio. Veio eu e minha esposa lá, a gente dá conta do negócio. Não, não é bem assim. Sim. Você vai precisar de 5 funcionários, porque vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Uhum. Então, nesse aspecto, não vejo como ingerência. Mas tomar cuidado com questões assim, olha, vai ter que se reportar para o gerente da franquia toda sexta-feira, a cada 15 dias. Vai ter que apresentar um relatório diário de atividade. Aí são situações que acabam demonstrando uma certa ingerência. Uhum. Então é permitido colocar alguns padrões mínimos de qualidade, digamos assim, né, para garantir essa. Até para saber quanto que ele vai ter que investir, né? Então, Sim, para gerar essa transparência, né? é muito comum a gente ver, eu acompanho muitos franqueados, né? É muito comum ele chegar na franquia, quando ele vê a segurança de oferta de franquia, lá fora, ele fala assim, eu não tenho Uhum. não ter 30 funcionários nessa operação, né? Aqui está exigindo 25, não tem como. Então, às vezes, nem ele faz ideia do tamanho da operação, né? Uhum.
assim, outro dia um cliente chegou aqui e falou, quero comprar vamos negociar esse restaurante comigo? Eu falei, vamos, tal. Aí a gente tinha que negociar a questão trabalhista, porque era um franqueado que já existia, tinha uma dívida Uhum. grande e tal, tinha que fazer um acordo com quase 40 garçons. Quando a gente falou que tinha 40 garçons, ele não acreditava. Eu falei, mas como assim? Tem 40 garçons ali? Tem 40 garçons. Então, assim, às vezes ele nem tem ideia do tamanho do negócio. É importante, realmente, você colocar isso e não vejo como gerência, não. Pelo contrário. Uhum. Até falando em casos práticos, eu atuei uma vez em uma negociação que aconteceu da franqueadora fazer uma proposta e tal, e aí a gente entrou em contato com outros ex-franqueados, e aí no final a resposta era no sentido de que não, a verdade é que eles fazem, eles te vendem uma coisa agora, de que precisaria de menos funcionários, de não sei o quê, tudo isso é insustentável e eles querem meio que ganhar ali a taxa que paga no início, né, para comprar, para poder abrir a franquia. Então é realmente importante essa transparência no contrato, na circular de oferta, né? Exatamente. Professor, a gente está agora nos 5 minutos finais, então vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer bastante em nome da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Até a título de curiosidade, esse é o primeiro WebESA depois do nosso aniversário de 30 anos. Ontem a gente teve uma cerimônia especial para comemorar. Então, é um WebESA histórico também. É o primeiro a partir dos 30 anos completos da ESA. Foi certamente muito proveitoso. Agradeço bastante e espero que, assim que estivermos de volta com os nossos eventos presenciais, o professor possa aqui nos visitar e colaborar e compartilhar um pouco mais seu conhecimento conosco. Muito obrigado e se quiser fazer considerações finais, fique à vontade, professor. Doutor André, eu quero agradecer imensamente o convite, toda a diretoria da ESA de Santa Catarina. Eu sei do trabalho árduo que é tudo isso. Quero agradecer a todos que participaram até agora, né? Franquia é um assunto que nem todo mundo gosta, mas a gente tem aí uma audiência bacana. Dizer que espero ter contribuído. Estou nas minhas redes sociais, também no Instagram, que é esse daí, Alexandre Gianluca, com 2 L tudo junto. Também tem a fanpage no Facebook, Professor Gianluca, e também o Twitter, @alejaluca. Se quiser trocar informação, quiser trocar uma ideia, pode me adicionar lá. Vai ser um grande prazer ter contato com todos vocês aí. E mais uma vez quero dizer que aceito o convite a desejar, qualquer convite que vier aí de Santa Catarina, pode fazer e vou ter o maior prazer Uhum. com vocês aí. Maravilha, muito obrigado. Uma boa noite a todos e até o WebESA de amanhã. Boa noite a todos, obrigado. Tchau, tchau.